Consideradas maravilhas do mundo antigo, as pirâmides estão entre as maiores construções desse período. E se você sempre quis saber como e por que elas foram construídas, segue no vídeo que eu vou te explicar que história é essa. A morte no Egito Antigo era considerada o princípio de uma segunda vida, e como a existência terrena era curta, as casas eram constituídas de barro. Porém, seus túmulos, que eram a porta para outra vida, eram erguidos em pedras, uma vez que a segunda vida era eterna. Para entender o porquê da construção das pirâmides, temos que entender que os egípcios acreditavam que cada ser humano possuía uma alma, chamada de Ba, e a parte material chamada de Ka. Para eles, o Ba continuava vivendo na Terra, enquanto que o Ka viajava entre a Terra e o outro mundo. E a vida eterna só era possível se Ka e Ba encontrassem o corpo ao qual pertenciam, motivo pelo qual era necessária a conservação do corpo. Mas aí você se pergunta, o que isso tem a ver com as pirâmides? Pois bem, tem tudo a ver, uma vez que, como aprendemos no vídeo sobre as características gerais do Antigo Egito, que inclusive vou deixar aqui na descrição, as pirâmides eram os túmulos sagrados dos faraós. E para que esse túmulo se mantivesse isolado do mundo externo, e assim o corpo do faraó fosse conservado, era necessária a construção das pirâmides. Esses túmulos serviam também para guardar as riquezas do faraó, além dos utensílios de que teria necessidade na outra vida: roupas, joias, móveis, armas e alimentos, além dos súditos que o serviriam na outra vida. Ou seja, basicamente tudo o que lhe fosse necessário na outra vida. Quanto mais rico fosse o faraó, mais suntuoso era o seu túmulo. Os túmulos reais eram rodeados por túmulos menores, as chamadas mastapas, que conservariam os servos e servas do faraó. Um bom exemplo desse tipo de necrópole eram as famosas pirâmides de Gizé. As pirâmides tinham tamanhos variados, de acordo com a intenção do faraó que ordenasse sua construção, podendo ser maior do que a do seu antecessor, caso o faraó o considerasse inferior, ou menor, caso o faraó tivesse profundo respeito por ele. Apesar dessas variações de tamanho e modelo, a construção das pirâmides seguia um padrão, conforme veremos a seguir. Para começar, sempre havia um arquiteto responsável pelo projeto, que tanto poderia obter grande fama, caso tivesse sucesso, como perder todo o seu prestígio caso falhasse. Tudo passava pela sua aprovação. Ele coordenava uma numerosa equipe de canteiros, pedreiros, carpinteiros e pessoal de várias outras especialidades, que ganhavam como pagamento apenas roupas e alimentos. Utilizavam de um efetivo de mais de 50 mil homens, a maioria de camponeses, que no período de junho a novembro, por conta das inundações que impossibilitavam as plantações, ficavam sem nenhuma ocupação mais importante. Esses operários eram contratados através do sistema de servidão coletiva, algo muito comum no Antigo Egito e extremamente necessário para a construção dos monumentos públicos, pirâmides e canais de irrigação. Nesse sistema, além dos camponeses, eram convocados trabalhadores de todas as áreas e funções, para assim poderem tornar as construções mais rápidas. Haviam diversas equipes, entre as quais as que transportavam os blocos de pedras das pedreiras até o local da constituição, formados por 26 homens cada, sendo um oficial do exército. A maior parte das ferramentas utilizadas para talhar os blocos, principalmente de calcário, abundante na região, pela equipe que os preparavam, eram de pedra, cobre ou uma pedra dura conhecida como dolerite, além de seus cabos e ferramentas de medição de madeira. Os escribas preparavam uma lista das pedras necessárias para a construção, especificando a sua quantidade e as dimensões exigidas de cada bloco, que eram talhados um a um.
com o auxílio de cordas e de pesadas pranchas de madeira sob a qual amarravam um bloco, cada equipe de transporte levava bloco por bloco, os fazendo deslizar sobre toras de madeira, dispostas uma após a outra, na área previamente umedecida até chegarem às embarcações, que graças às cheias permitiam o transporte dos blocos por barco na quase totalidade do percurso, até chegarem próximo do local da construção. Cada bloco era marcado com o nome da equipe que a carregava, e era anotado o número em ordem cronológica que seria colocado na pirâmide, e assim chegava ao destino. Era então riscada da lista dos escribas, que assim mantinham o controle dos blocos que já estavam dispostos para a construção, separando-os cada um de acordo com a ordem em que seriam postos na pirâmide. O local da construção da pirâmide era previamente nivelado. Em seguida, eram construídas as fundações e a calçada de acesso. Depois se faziam as câmaras internas, que variavam de acordo com a importância do faraó ser sepultado. Mas geralmente se tinha o templo mortuário, que era formado por um vasto pátio conhecido como vestíbulo, ao menos 5 altares, um santuário e vários depósitos de provisões, com colunas de granito que sustentam as lajes do teto. Cada túmulo continha também uma estátua do morto, para a qual o Ka poderia voltar. Era comum a construção de oblongas, salas subterrâneas construídas para guardar os barcos que levariam o faraó as suas riquezas para o outro mundo. O interior das câmaras também era revestido de granito, retirados de Assuan ao sul, e transportado via barco. O templo mortuário era onde se depositava o sarcófago, e os vários depósitos de provisões eram onde os bens a serem utilizados na outra vida eram colocados. Embaixo dessas câmaras internas era escavado um túnel sob a rocha, utilizando-se de esferas de dolerite para quebrar a rocha, de modo que essa galeria saísse em um nível mais baixo que a pirâmide, que geralmente era construída em um terreno um pouco mais elevado. O mesmo processo utilizado para carregar os blocos até as embarcações era também utilizado para levar os blocos das embarcações até o local de construção das pirâmides. Assim, os blocos da base eram colocados, o que era a parte fácil do processo, e a partir da segunda camada, para que os blocos fossem erguidos de forma a se formar a pirâmide, eram utilizadas rampas feitas de cascalho misturadas com lama do Nilo. Assim que um andar de blocos era construído, os operários prolongavam a rampa até a camada seguinte. Nessa estrutura, eram colocados troncos de madeira. O mesmo trenó de madeira que era utilizado para transportar bloco a bloco era utilizado agora para levar os blocos de um nível a outro. Claro que essa parte do processo era bem mais complexa, uma vez que estavam levando os blocos em uma subida, e para que ela fosse feita, cerca de 20 homens puxavam o trenó, enquanto a outra equipe fazia o apoio dele atrás, a outra ia preparando o caminho, ou seja, mais ou menos 60 homens transportando cada bloco. Dessa forma, com todos os degraus construídos, o último bloco era colocado. Esse recebia o nome de Pedra de Chapéu e era o bloco mais pesado, uma vez que era único. Ele se projetava na base da última camada da pirâmide, se encaixando em uma abertura feita exatamente no centro dela, o que garantia a estabilidade do conjunto da pirâmide. Assim, a pirâmide estava praticamente pronta e os rituais de agradecimento aos deuses já podiam começar. Nesse momento, começa a fase de acabamento, em que os operários começam a polir a pedra de chapéu até que ela fique perfeitamente lisa. Em seguida, degrau por degrau, os operários iam aplainando a pirâmide, e em seguida vinha a equipe de revestimento e polimento. Conforme faziam todo esse acabamento, as rampas de cascalho e lama eram retiradas,
e andaimes de madeira eram construídos para facilitar o acabamento das camadas inferiores. Os camponeses e demais trabalhadores se vangloriavam do tempo que passaram a serviço do faraó e do número de blocos de pedras carregados por suas equipes, mesmo ignorando o fato de que participariam de outras obras e de que talvez nunca mais voltassem às suas casas, uma vez que o número de mortos nessas construções era enorme. Tal atitude seria impensável nos dias de hoje. Mas temos que lembrar sempre o quão importante era a religião na vida dos egípcios e o tamanho da honra que era participar da construção da pirâmide de um faraó, que era o Deus vivo na terra. Além de que, a ideia de consciência de classe ainda era algo distante da humanidade. Geralmente, o projeto de construção da pirâmide de um faraó se dava já nos primeiros anos de seu governo, de forma que quando viesse a falecer, ela já estivesse pronta. Contudo, não é incomum na história do Egito que faraós tenham falecido com pouco tempo de reinado e, portanto, ainda sem um local de descanso pronto. Nesses casos, como a construção de uma pirâmide completa poderia demorar vários anos, geralmente se construía um local mais discreto para ser seu túmulo. E dependendo do faraó que assumisse o trono do Egito, poderia ou não ser transferido para uma nova pirâmide ainda a ser construída. Seja qual for o caso, a preparação do corpo de um faraó para o enterro era complexa. E às vezes podia até levar meses. E como o corpo precisava ser conservado, a mumificação era necessária, sendo sempre realizada com o acompanhamento cerimonial religioso. O processo ocorria da seguinte forma: o corpo do faraó era posto em cima de uma mesa e, através de um líquido especial, o cérebro era dissolvido e retirado pelas narinas. Depois o fígado, os pulmões, o estômago e o intestino eram também retirados e colocados em vasos chamados canapo. O coração permanecia no corpo, que era ressecado com sal e depois lavado. Em seguida, untado com bálsamos aromáticos e coberto de resina. Depois era envolvido em lençóis de linho com ornamentos de ouro e pedras preciosas e depois era recoberto de resina. A múmia era transportada para o templo, onde era celebrada a cerimônia da abertura da boca, em que simbolicamente era devolvida ao faraó a possibilidade de se alimentar, falar e se deslocar na outra vida. Depois a múmia era levada através da galeria de acesso até o templo mortuário, levado de lá para a câmara funerária. Junto da múmia permaneciam os 4 canopos com seus órgãos internos, além de seus bens e servos. E assim que esse procedimento terminava, os operários fechavam com blocos de pedra a entrada do templo mortuário, o escondendo para sempre. Em seguida, a galeria e a calçada de acesso eram destruídas e a residência eterna do faraó concluída. Muito obrigado por apoiar o projeto do Que História é Essa? Ele é o resultado de um profundo desejo de repassar o pouquinho que conheço da história da humanidade. E para falar a verdade, não sabia como ele seria recebido por vocês e temia que tivesse de interromper o projeto. Contudo, foi o feedback positivo que recebi de vocês que renovou minhas forças e que me motiva cada vez mais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além, é claro, de nos seguir nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo, em que seguirei te contando que história é essa.